aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém? O título do capítulo é A Armadura Espiritual dos Cristãos. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Amém? Vamos até aqui. Irmãos, nós vemos que durante a nossa vida, durante todo o momento, qual principalmente nós nos entregamos ao Senhor, nossa vida ela começa a passar por diversas tentações, nossa vida começa a passar por diversos problemas. Nós vemos que a partir principalmente do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, em diversos momentos nós passamos a ser atacados, em diversos momentos nós passamos ali a ser tentados, passamos ali por situações a qual Satanás, a qual o inimigo vem nos cercando de todas as direções, a qual ele vem nos cercando de todos os lados. Nós vemos que Satanás ele utiliza de inúmeras armas, ele utiliza de inúmeros modos, de inúmeros meios para tentar minar a nossa fé, para tentar nos enfraquecer. Mas nós sabemos, irmãos, que o crente fraco na fé, ele já está derrotado nessa batalha. Nós sabemos que o crente fraco na fé, irmãos, qualquer investida, ele cede. Qualquer avanço, ele retrocede. Qualquer tentação que vier na frente dele, ele vai cair, irmãos. Um crente sem fé é um alvo fácil. Um crente sem fé, irmãos, ele é uma presa fácil nas mãos do inimigo. E aqui nesses versículos tão conhecidos de todos, as armaduras da fé, as armaduras a qual Deus ele nos dá, Paulo aqui ele nos dá uma receita para a gente se fortalecer. Paulo aqui nos dá um tutorial de como o que devemos buscar para a gente estar firme nos dias de luta. Paulo aqui ele nos mostra que existem armas, que existem estratégias para o cristão ele está firme no dia que o inimigo vier, no dia que o inimigo se levantar no nosso caminho. Aqui nós vemos que Paulo ele já deixa claro que a receita aqui não é a nossa força. O sucesso aqui não vem do nosso braço. Aqui Paulo já começa falando que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então aqui Paulo vem e apresenta a armadura de Deus. A armadura essa qual nós devemos estar revestidos. Paulo aqui o que ele está falando é que são armas espirituais para inimigos espirituais. Nós não temos, irmãos, como inimigo a carne ou o sangue. A nossa luta ela não é contra pessoas físicas, não é com socos, com chutes, não vai ser com pau e pedras, não vai ser com armas que nós vamos entrar nessa luta. Não vai ser com esse tipo de combate que nós vamos poder vencer ao inimigo. Não é com esse pensamento que o crente entra numa luta tão grande, numa luta com o inimigo tão poderoso. Aqui, irmãos, vamos ler o versículo 12 de novo e vamos ver quem é que está do outro lado do ringue. Vamos ver quem é que está vindo nos desafiar. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
Então, irmãos, é esse que está lá do outro lado do ringue. É esse inimigo que está aqui nesse momento, nos tentando, nos desafiando. É esse inimigo que está chamando a gente do pau. Tem como, irmãos, vencer esse inimigo com arma humana? Será que dá para entrar nessa luta utilizando apenas a força do seu braço? Será, irmãos, que tem como encarar essa trupe demoníaca aqui, estando fraco na fé? Será, irmãos, que tem como a gente fazer frente a esses inimigos sem jejum, sem oração? Será que dá para vencer tudo isso que Paulo apresentou aqui, sem que nós estejamos revestidos do poder de Deus? É impossível, irmãos. É impossível nós fazermos frente a esses inimigos com a nossa força. É impossível fazermos frente aqui simplesmente sozinhos com a força do nosso braço, irmãos. Muitas vezes nós acabamos subestimando o poder do inimigo. Muitas vezes nós acabamos subestimando o poder de quem Paulo acabou aqui de descrever. Muitas vezes achamos que Satanás ele é um cachorro sarmento. Muitas vezes achamos que ele já é um inimigo fraco, que ele é sim um inimigo derrotado. Só que se você olhar hoje em dia para o mundo, olha lá para a Cracolândia, vê o que Satanás fez com cada pessoa que está lá e pensa se ele é um inimigo fraco. Olha hoje para uma prostituta na rua, uma mulher que se vende por dinheiro e vê se Satanás é fraco, irmãos. Olha hoje para um filho, uma filha que se perdeu no mundo das drogas, que se perdeu no mundo do alcoolismo. E eu te pergunto, Satanás ele é um inimigo fraco, irmãos? Satanás é um inimigo poderoso. Satanás ele é um inimigo, irmãos, que ele não vai medir esforço para te derrubar. Ele não vai medir ali o que ele possa fazer para tentar, irmãos, te derrubar. E muitas vezes, isso é o problema. Muitas vezes, quando nós estamos fracos no inferno, nós não vemos o potencial de morte que o inimigo ele tem. Muitas vezes, quando nós estamos ali fracos na fé, nós acabamos ficando fracos para também entender a força do inimigo que vem do nosso lado. E isso acaba nos cegando. Mas quando a gente está fortalecido no Senhor, quando nós estamos fortes na fé, quando nós utilizamos as armaduras a qual Deus nos habilita, a qual Ele nos entrega, aí sim nós podemos ver o poder que está do outro lado. Aí sim nós podemos ver o real poder do inimigo. Porque somente, irmãos, com olhos espirituais abertos, nós vamos conseguir ver a força que tem do nosso lado. Mas também com olhos espirituais abertos, a gente consegue entender que demônios, que os inimigos, eles não são de brincadeira. Eles não estão lá para tirar onda, eles não estão ali para ficar batendo porta de noite, para ficar fazendo barulhinho, não, irmãos. Nós vamos entender que Satanás, que os inimigos, o que eles querem é muito mais do que te assustar. O que ele quer é muito mais do que puxar o seu pé quando você estiver dormindo. O que ele quer é muito mais de fazer um barulho, de fazer uma bagunça, de derrubar uns vasos na sua casa, irmãos. Isso daí é fantasia, irmãos. Hoje nós vamos entender quem são os nossos inimigos. Hoje nós vamos entender quem é que está do outro lado do ringue, irmãos. Hoje nós vamos entender como enfrentar esses inimigos, como fazer frente ao que o mundo, ao que vem ali do outro lado, irmãos. Então hoje eu vou elencar 4 inimigos que nós temos. Aqui, irmãos, como primeiro inimigo, eu marquei o mundo. O mundo, ele é um grande inimigo, irmãos. O mundo é um inimigo forte. O mundo é um inimigo cruel. Ele é um inimigo, irmãos, que ele não tem escrúpulos. O que o mundo puder usar para te derrubar, ele vai usar. O que o mundo puder fazer para te deixar ali, irmãos, iludido, decepcionado, bagunçado, ele vai usar, irmãos. Tiago, ele fala em sua carta que a amizade do mundo, ela é inimizade contra Deus. Portanto, irmãos, qualquer um que quiser ser amigo do mundo, torna-se imediatamente inimigo de Deus. O que Tiago deixa claro nesse versículo é que o mundo é de uma natureza e Deus ele é de outra. Quando nós cantamos aqui que Deus ele é santo, Deus ele é separado, irmãos. Deus ele é limpo, ele não faz parte da sujeira, ele não faz parte da bagunça. Então aqui o que Tiago ele vem deixando claro para nós, irmãos, é que Deus ele não tem comunhão com o mundo e o mundo não tem comunhão com Deus. A partir do momento que você escolhe seguir um lado, você acabou fazendo inimizades do outro. A partir do momento que você entrou na igreja,
e fez amizades com Deus, a partir do momento que você foi adotado, o mundo ele tem que ser seu inimigo. Nada que tem lá fora tem que fazer os seus olhos brilharem. Nada do que tem lá fora pode fazer com que roube a sua atenção, irmãos. É isso que Tiago ele vem fazendo, irmãos. E hoje em dia nós vemos isso que Tiago ele nos fala. E hoje em dia nós vemos que o mundo está adorando os crentes de hoje. O mundo está gostando dos crentes de hoje. Porque o mundo está achando crentes fracos na fé, irmãos. É isso que o mundo vem hoje achando, irmãos. O mundo tem uma arma muito grande, que é a ilusão. O mundo ele adora iludir, irmãos. Ele te engana, ele vem te anestesiando aos poucos. Irmão, para a gente entender o poder da ilusão, promete uma coisa para uma criança e não faz. Você vê no olho dela ali a desilusão. Você vê no olho dela ali, nitidamente, ela não está triste, ela não está com raiva, porque ela está sentindo ali a desilusão, pois ela foi enganada. Ela está sentindo ali, irmãos, que ela foi iludida. E é isso que o mundo ele faz com você. É isso que o mundo ele vem te fazendo. Essa é a arma poderosa a qual o mundo tem, irmãos. O mundo ele nos ilude. O mundo ele nos engana. O mundo ele vem nos anestesiando aos poucos, irmãos. O mundo ele nos deixa vulnerável. A estratégia que hoje nós vemos que o mundo tem é um pouco de veneno diário. Cada dia ele te contamina. Cada dia ele vem te ganhando. Cada dia ele dá um passo a mais na sua rotina. Cada dia ele dá um passo a mais dentro do teu coração. Cada dia ele dá um passo a mais dentro da tua mente. A partir do momento que ele te contaminou, a partir do momento que você acostumou com o mundo, você fica com guarda baixa. A partir do momento que você baixou a guarda, irmãos, qualquer coisa do mundo parece ser legal. Qualquer coisa do mundo parece hoje ser interessante. Eu nunca vi o mundo inteiro tanto nas igrejas. Hoje em dia a gente já encontra igrejas que são inclusivas. São igrejas onde a homossexualidade já não é pecado, é somente uma forma de amor. Hoje em dia nós vemos inúmeros pastores ali querendo adaptar a Bíblia ao mundo, querendo adequar a palavra do Senhor ao mundo, para não ofender o mundo, para não magoar o mundo, para não maltratar as pessoas que estão vindo. Só que a palavra de Deus ela não altera todos. A palavra de Deus ela não ilude. A palavra de Deus ela é caminho, ela é luz, ela é vida. É essa palavra que nos livra das armadilhas que o mundo tem, irmãos. E hoje em dia nós vemos pastores querendo adequar a Bíblia ao mundo, querendo hoje alegrar ao mundo. E Tiago já nos deixa claro: quem é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus, irmãos. Hoje nós vemos que o mundo está morando de braçada dentro das igrejas. Hoje o mundo vem tomando o lugar que era destinado a Jesus. Hoje o mundo, dentro dos nossos corações, ele vem tomando o lugar que era destinado à fé. Hoje o mundo toma na nossa vida o lugar que era destinado à igreja. Hoje o mundo toma os horários que eram destinados à leitura, que eram destinados à música, que eram destinados à presença na casa de Deus. Hoje o mundo, irmãos, ele toma o lugar. Hoje em dia o mundo ele não te permite ter uma vida ilibada. Hoje em dia o mundo ele não te permite ter uma vida santa. Nós vemos que hoje o cristão está tão contaminado que se você for falar alguma coisa para ele, esse tipo de roupa não é adequado, que talvez você vai ouvir e ouvir, não tem nada a ver. Se você falar para um crente, esse tipo de música está errado, você vai ouvir também que não tem nada a ver. Hoje em dia, se você falar essas amizades que você está andando é errado, vai te levar para o mau caminho, não tem nada a ver. Tudo isso, irmãos, é um sinal que o mundo está te ganhando. Quando as coisas do mundo ela parem de te incomodar, irmãos, isso é um péssimo sinal que você está se tornando um amigo do mundo. Você se tornando um amigo a qual Jesus ele fala, o Tiago vem falando aqui, que é inimigo de Deus. Andar com o mundo, irmãos, é afastar de Deus. Andar hoje em dia nas linhas do mundo é se afastar do Senhor Jesus. O mundo, irmãos, é um lugar onde os injustos eles estão bem. O mundo é um lugar onde o corrupto ele fatura. O mundo é um lugar onde os bandidos eles são soltos. Tudo isso começa às vezes a nos causar revolta. Tudo isso às vezes começa a nos tirar ali da nossa paz, irmãos.
Mas Jesus, ele já falava, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, irmãos. E isso muitas vezes vem acontecendo. Se nós não estivermos firmes, se nós não estivermos focados na palavra, se nós não estivermos dentro da casa de Deus, se nós não formos inimigos do mundo, o mundo, ele vai nos consumir. Ele vai nos consumir com tudo que ele tem de pior. Ele vai nos consumir com a ira, com a ganância, com o sensualismo, com as drogas, com as ideologias. E tudo de ruim que o mundo puder despertar em nós, ele vai fazer. E aqui Paulo, ele vem e nos mostra quais armaduras nós devemos usar para enfrentar esse inimigo. Versículo 14 e o 15. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Amém? Essas são as armaduras que Paulo ele nos apresenta para vencer o mundo, irmãos. Irmãos, para vencer o mundo, tem que estar vestido com a verdade. Para vencer o mundo, tem que estar ali com a couraça da justiça. Para vencer o mundo, irmãos, tem que estar com a verdade cingida em você, irmãos. A couraça da justiça tem que fazer parte do seu caminhar. Porque onde tem verdade, irmãos, as trevas, elas não dominam. Onde tem verdade, tem luz, irmãos. E é aqui que nós vemos o poder do Senhor Jesus agindo. Porque onde tem a justiça de Deus, a justiça do mundo, ela não prevalece, irmãos. Paulo fala para estarmos calçados no Evangelho da paz. O que derrota o mundo, irmãos, é a paz das boas novas do Evangelho de Cristo. É isso que derrota o mundo, irmãos. Para vencer o mundo, tem que anunciar o amor de Jesus. O mundo não está preparado para esse amor. O mundo não aguenta se eu anunciar o Evangelho da paz. O mundo não aguenta, irmão, se eu estar ali vestido de verdade, se eu estar com a couraça da justiça, irmãos. É isso que vai fazer com que nós possamos vencer o mundo. Nós vemos que na Bíblia, Jesus ele nos fala, irmãos, assim como Carlinhos pregou ontem, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus já venceu esse inimigo. Jesus já venceu por nós essa batalha, irmãos. E aqui ele nos mostra que é com bom ânimo que a gente vai vencer o mundo, irmãos. É com bom ânimo para pregar a verdade. É com bom ânimo frente às injustiças do mundo, irmãos. É com bom ânimo que a gente vai viver. É com injustiça passando, mas é com bom ânimo. É com aflições batendo na nossa porta, mas é com bom ânimo que eu vou enfrentar. É com todas as dificuldades possíveis que o mundo jogar na nossa cara, irmãos. Mas é com bom ânimo que a gente luta essa batalha. É com bom ânimo que eu venho aqui para pregar o Evangelho. É com bom ânimo que a gente vem louvar. É com bom ânimo que a gente vem buscar. Não importa como foi meu dia, não importa como foi a minha semana, não importa quão arrasado que eu esteja, é com bom ânimo que eu venho na casa de Deus. É assim que se vence o mundo, irmãos. É com bom ânimo, é com a verdade e com a justiça do nosso Senhor Jesus, irmãos. Nós vemos, irmãos, que o mundo ele é injusto, mas a nossa justiça ela está guardada por Jesus, irmãos. É isso que importa, irmãos. O mundo ele quer te colocar no pedestal. O mundo ele quer te colocar em evidência. Só que seguir ao mundo, irmãos, a única coisa que vai evidenciar é o pecado. A única coisa que vai ficar em evidência é o caminho errado ao qual você vai estar seguindo. Jesus, a todo tempo, ele fala na Bíblia que ele quer nos colocar debaixo de suas asas e nos proteger, irmãos. É cingido com a verdade e com a justiça que nós enfrentaremos o mundo. É pregando o Evangelho com bom ânimo que nós venceremos ao Senhor, irmãos. É vestido da verdade, é cingido com a couraça de Deus, com nós podemos avançar no poder do Senhor Jesus, irmãos. É assim que a gente vence o primeiro inimigo, irmãos. É cingido com a verdade, é revestido com a couraça da justiça e com bom ânimo frente das adversidades, pois o mundo é um inimigo vencido. Nosso segundo inimigo, irmãos, que eu marquei aqui, é Satanás. Nosso segundo inimigo é o grande sedutor. É aquele, irmãos, que fantasiado de serpente, ali ao pé da árvore do conhecimento do fruto da vida, irmãos. É aquele que vai tentar te seduzir para que você não siga o caminho do Senhor.
é aquele que com palavras suaves ele vai fazer com que você não acredite nas palavras de Deus. Ele vai fazer com que você coloque em dúvidas os ensinamentos a qual o Senhor lhe tem mostrado. Satanás vai querer botar dúvidas sobre o que Deus fala. Satanás vai querer botar dúvidas sobre o que Deus ele te ensina. Nós vemos que Satanás não é um inimigo poderoso, não é um inimigo astuto, ele é um inimigo insistente. Irmãos, quando nós conhecemos Satanás e vemos seu poder, a gente vê que Satanás, irmãos, ele não tem nada a perder. Satanás ele já está condenado. É que nós temos que enfrentar alguém condenado, irmãos, é perigoso. Enfrentar alguém que não tem nada a perder é muito perigoso, irmãos, porque quem não tem nada a perder, ele não tem nada a perder. O que tiver que fazer, ele vai fazer. Ele não tem medidas, ele não tem dedos, ele não tem tato, porque para Satanás, irmãos, já acabou. Satanás não tem perdão, Satanás não vai ter misericórdia, porque para ele já é condenado. É que nós temos que enfrentar alguém que já perdeu tudo, é difícil, é complicado. Nós vemos que Satanás, ele não tem time. Não existe no inferno uma reunião para estar fazendo planos. Não existe lá uma reunião, uma mesa grande no inferno, a qual Satanás está na cabeceira dessa mesa, e diversos demônios ao redor fazendo planos ali para estar dominando o mundo, fazendo planos no lugar onde Satanás é líder dos demônios, no lugar onde ele é senhor. Isso não existe, irmãos. O que existe é uma entidade cheia de ódio, que já está condenada ao inferno, e ali ele está querendo levar o máximo de pessoas junto com ele, irmãos. Essa é a estratégia de Satanás. O que Satanás utiliza, irmãos, é que assim, se não tem para mim, não vai ter para ninguém. É isso que Satanás pensa, e esse é o plano dele. Se não tem salvação para mim, não vai ter para ninguém. Essas são as armas, esse é o estímulo que Satanás tem hoje em dia. É arrancar a tua salvação, é te tirar da presença do Senhor, irmãos. Esse adversário, ele é muito perigoso. Satanás não é um inimigo fraco, Satanás não é um inimigo que nós devemos menosprezar. João ele fala lá na sua primeira epístola, que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, ele não peca, mas o que de Deus é gerado, ele conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Tiago, de João, ele fala aqui, irmãos, que quem é de Deus, ele não peca. Quem é gerado de Deus, ele se conserva na presença de Deus. E quando você se conserva na presença de Deus, Satanás, ele não te toca. É a Bíblia que está falando. Se mantenha nesse caminho, e Satanás, ele não te toca, irmãos. Quem é de Deus, o maligno não toca. Quem não vive no pecado, quem é gerado segundo Deus, ele se conserva. Só que aqui, irmão, Satanás, ele não existe. Satanás, ele não para os seus ataques. É por isso que a gente vê que ele não é um inimigo de brincadeira. Bom, Satanás, ele não fica fazendo pneu de carro. Satanás, ele não fica fazendo você perder a hora com o seu vício. Satanás não fica fazendo você gastar mais dinheiro do que você tem, irmãos. Isso daí é tudo balela. Satanás não está aí perdendo tempo. Nossa, às vezes você perde a hora. Nossa, o inimigo é sujo. Não é, Satanás não foi lá desligar seu celular quando você estava dormindo, irmãos. Isso daí é coisa pequena. Satanás, irmãos, ele quer levar sua alma para o inferno. Esse é o plano de Satanás. Ele não quer que você perca o emprego por perder a hora. Ele não quer que você perca o compromisso furando seu pneu. Isso é pequeno demais, irmãos. O que Satanás quer é levar sua alma para o inferno junto com ele, irmãos. E aqui nós vemos, se a gente analisar as ações de Satanás na Bíblia, não teve ação pequena, irmãos. Satanás, quando ele foi tentar Eva e Adão, a ação de Satanás fez com que os dois condenassem toda a humanidade. Olha o tamanho do plano de Satanás. Você acha que Satanás vai ficar batendo porta à noite? Você acha que vai ter espírito sacudindo toalha de noite para querer te assustar? O plano de Satanás é muito maior, irmãos. Satanás, ele fez Judas trair Jesus. Judas andava com Jesus, ele andava com o Senhor, e ali Satanás colocou no coração dele uma ganância tão grande que ele vendeu a Jesus por dinheiro, irmãos. E esses são os planos de Satanás. Satanás planeja coisas medonhas. Nós vemos que na Bíblia ela nos revela que após o milênio, no finalzinho do milênio, quando Jesus já estiver aqui na terra, quando nós já estivermos com Jesus, Satanás vai sair dos quatro cantos da terra, ajuntando um exército para lutar contra Jesus. E milhões de pessoas seguirão a Satanás nessa luta, irmãos. É isso que a Bíblia nos revela.
Esses são os planos de Satanás, irmãos. É isso que Satanás faz. O plano dele é medonho, o plano dele é maligno. Satanás é um inimigo poderoso. Mas quando somos de Deus, irmãos, quando estamos em comunhão com o Senhor, o maligno não nos toca. O perigo que tem aqui, irmãos, é que Satanás ele não toca em nós, mas nós podemos tocar nas coisas de Satanás. É aqui que está o perigo, irmãos, dessa relação. É aqui que encontra-se o perigo. Satanás, irmãos, ele sabe que nós somos fracos. Satanás, ele sabe que nós somos falhos. Então, por isso ele nos seduz. Por isso ele oferece. Por isso ele oferta, irmãos. E aqui nós vemos na Bíblia como é que eu luto com o inimigo que não pode me tocar, mas que a todo momento ele vem me seduzir. Como que eu luto com o inimigo que não encosta em mim, que ele não pode me tocar, mas constantemente ele vem tentar me seduzir. A Bíblia dá a resposta para isso, irmãos. Lá em Tiago, ele fala, irmãos, vamos ler? Evangelho de Tiago. Evangelho de Tiago. Carta de Tiago. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 7. Aqui nós vamos entender como é que a gente faz frente a Satanás. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mais uma vez, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, aqui nós vemos que contra o diabo nós não lutamos. Contra o diabo nós não lutamos, irmãos. Contra o diabo nós resistimos. Contra o diabo a gente não tem que lutar. A gente não tem que medir força com ele. Contra o diabo nós vamos resistir. E Paulo aqui ele nos fala com qual armadura nós podemos resistir frente às investidas de Satanás. Volta lá para Efésios 6, capítulo, versículo 16. Volta para Efésios, capítulo 6, vamos ler o 16 e o 17. Amém? Versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Irmãos, é com o escudo da fé que a gente vai poder resistir às ciladas do inimigo, irmãos. É com o escudo da fé que a gente vai poder resistir às ofertas, aos manjares de Satanás. Irmãos, a fé é um escudo impenetrável. Quem tem fé, irmãos, ele se protege. Que nada passa diante de uma fé forte. Nada passa diante de uma fé inabalável, irmãos. Os dardos inflamados do maligno, eles não podem atingir quem tem uma fé em Jesus. Que Paulo nos fala para usarmos o capacete da salvação e a espada do Espírito, irmãos. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Quem aqui está com a sua espada hoje? Quem aqui está armado? Quem aqui está com a arma? Amém. Agora eu te pergunto, quem aqui maneja bem essa espada? Quem aqui maneja bem essa arma, irmãos? Porque essa arma tem que manejar. Não adianta só você ter. Não adianta só ela estar guardada lá. Se não manejar bem, é uma espada banhada. Entendeu? Nós vemos, irmãos, que quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, Jesus ele não lutou com Satanás. Jesus ele resistiu às investidas de Satanás, irmãos. Não houve luta de Jesus com Satanás no deserto, nem daria para ter. Jesus já venceu, irmãos. Mas nós vemos que ali o Senhor ele resistiu às tentações de Satanás. E ali nós vemos que quando Satanás ele fugiu, Jesus resistiu a tudo. Qual foi o momento que Satanás ele foge? Foi o momento que o Senhor apresentou a arma para ele. Foi
no momento que o Senhor desembanhou a espada, o Jesus ele resiste a Satanás citando a Bíblia, citando a palavra, pois todas as vezes Satanás chegava ali para Jesus, se para os filhos de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus vem e fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Irmãos, Jesus ele vence através da palavra. Quando Satanás leva Jesus do pináculo do templo, lança-te daqui para baixo. A Bíblia não fala que o Deus envia os anjos para te segurar. Jesus vem e fala, mas também a Bíblia fala para não tentar ao Senhor teu Deus. Às vezes depois que Satanás oferece a glória do mundo ali para Jesus. E Jesus fala, adorarás apenas ao Senhor teu Deus. Então nós vemos que foi com a palavra, irmãos, que Jesus ele venceu. Não teve luta, irmãos. Jesus ele resistiu ao apresentar as armas. O inimigo correu, o inimigo ele foge de nós, irmãos. E é assim que a gente luta com Satanás. A gente não precisa lutar, a gente resiste às suas investidas. A gente utiliza o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Domina essa arma, Satanás ele foge de você. Domina essa arma, Satanás ele nem vai tocar na tua vida, irmãos, porque a Bíblia nos dá aqui um embasamento, irmãos, que quem é de Deus, o maligno não toca. É resistindo às armadilhas, é resistindo às investidas de Satanás, irmãos. Nesse momento nós vamos para o terceiro inimigo. O terceiro inimigo do crente, irmãos, talvez o inimigo muito poderoso, talvez até o mais poderoso dessa lista, é a nossa carne. Esse é um inimigo muito perigoso. A nossa carne é um inimigo que luta constantemente com nós, todos os dias, todas as horas e todos os momentos, irmãos. Não tem como nós nos livrarmos de nós mesmos. Não tem como a gente se livrar das tentações que acabam vindo em nós, irmãos. A carne é aquele desejo de pecar que nasce dentro de nós. A carne, irmãos, é aquela tentação constante. E aqui a gente sabe, irmãos, que todo crente ele vive numa luta constante. Essa é a realidade de todo, irmãos. Nós vivemos uma luta constante para não ceder aos desejos da carne. Vivemos uma luta constante, irmãos, para não cair, para não tropeçar, para não olhar para o lado, para não entrar em sites, para não fazer as coisas com a nossa carne deseja, irmãos. E como Jesus ele fala para os discípulos que eles estavam dormindo, quando Jesus pediu para que eles estivessem orando, o Espírito está preparado, mas a carne, irmãos, é fraca. E como nós somos fracos, irmãos, como a carne é fraca, como nós sucumbimos facilmente frente aos nossos desejos, como que a gente se entrega, irmãos, ao pecado com facilidade. Muitas vezes, até sem perceber, a gente está seguindo os desejos da carne. Quando a gente abre o olho, a gente já está ali no meio do pecado, irmãos. A gente já está ali contaminado, a gente já está ali alimentando a nossa velha natureza, irmãos. Paulo ele fala em sua carta aos Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo ele fala: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque assim como no meu entendimento eu sirvo a lei, mas na carne eu sirvo a lei do pecado. Então nós vemos o que Paulo está falando aqui: eu dou graças a Deus por Jesus, dou graças a Deus por Jesus Cristo, porque eu sou miserável, irmãos, porque somente Ele pode me livrar do corpo dessa morte, porque eu entendo o meu juízo a lei de Deus, mas com o meu corpo eu sigo a lei do pecado, com a minha carne eu sigo a lei do mundo, eu sigo o pecado, eu sigo meus instintos, mas com o meu entendimento eu sei que eu estou fazendo errado. Mas a carne, irmãos, a carne é fraca. A carne, ela luta contra o Espírito, irmãos. Aqui tem uma batalha constante. Por isso, irmãos, nós vemos que é necessário matar a carne e viver uma vida em Espírito. É necessário todos os dias matarmos a carne, irmãos, e vivermos uma vida pelo Espírito Santo. E aqui Paulo nos apresenta uma forma para nós podermos aqui matar a carne. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? É com oração, irmãos, que a gente luta contra a carne. É oração constante,
É oração a todo tempo que nós vamos nos fortalecer no Senhor. É com súplicas no Espírito Santo, porque Ele tem misericórdia de nós, irmãos. É vigiando a todo tempo para não cair em tentação. É orando pelos irmãos. É um orando pelo outro para a gente se fortalecer, irmãos. Para vencer a carne, tem que se crucificar com Cristo. Para vencer a carne, irmãos, necessário é nascer de novo. Não dá para a gente vencer a carne vivendo no velho corpo. Não dá para vencer a carne vivendo ao estilo do mundo. Não dá para a gente matar a carne se a gente não se crucificar. Paulo ele fala: já estou crucificado com Cristo e vivo não por esse que é Cristo. Ele vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim, irmãos, que a gente vence a carne. É se crucificando com Cristo Jesus. É se entregando ao nosso Senhor. Irmãos, as fases da conversão. Você não nasce de novo quando você passa pelas águas. Você nasce de novo quando você morre na cruz. É ali, irmãos, que é a nossa primeira fase da conversão. Quando a gente se converte, a gente não cai na água. Quando a gente se converte, a gente olha para a cruz. É quando vê Jesus. Quando nós vemos o poder do sangue que cai em nós, aí vem a vontade de nascer de novo. Aí vem a vontade de matar a carne. Porque Cristo ele fez isso por nós, irmãos. E é só assim que a gente vence a carne. Nascendo de novo, olhando para Jesus, morrendo na cruz ali com Cristo, irmãos. Se crucificando com o nosso Senhor. É só assim que a gente vence a carne. É só assim que a gente derruba esse inimigo tão poderoso. É olhando para a cruz e se colocando lá junto com o nosso Senhor Jesus. E assim a gente chega no nosso último adversário. O adversário, nosso último adversário é a morte. A morte vai ser o nosso último adversário. E nós temos que para esse adversário, Paulo não apresenta uma armadura. Para esse adversário, irmãos, não tem oração que nos livre. Não dá para a gente orar para Deus, Deus, permita que eu seja imortal. Não dá para mim orar para o Senhor, Senhor, que eu não morra nunca. Para esse inimigo, irmãos, não tem oração. Para esse inimigo não tem aqui uma armadura que nós possamos usar. Paulo ele fala na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, irmãos, que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Esse é o último inimigo que tem que ser aniquilado, irmãos. Mas de todos os inimigos, esse é o que a gente não deve temer. Esse é o que a gente deve encarar olho a olho, irmãos. Porque é necessário fechar os olhos na terra e abrir os olhos nos céus. É necessário morrer aqui para que todos possamos nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. A morte, irmãos, para nós, ela não é uma coisa ruim. A morte, irmãos, para nós é uma porta que se abre para podermos chegar a Jesus. Jesus é essa porta, irmãos. Jesus é essa porta que vai nos levar. A morte é um inimigo ao qual não devemos temer. Olha para a morte, irmãos, não com dor, não com lamento, mas olha para a morte, irmãos, como mais um passo para chegar a Jesus. Faz parte da caminhada do nosso cristão. E mais uma vez, esse inimigo é um inimigo que Jesus já superou. É um inimigo ao qual nosso Senhor ele já venceu por nós. Vamos lá para Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 1. Amém? Título do capítulo: A ressurreição de Jesus Cristo. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com ela. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com os vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas,
baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Glória a Deus, irmãos. Jesus já ressuscitou. Jesus já venceu a morte por nós, irmãos. Jesus já derrubou esse adversário. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Jesus, ele ressuscitou. A pedra foi movida, o corpo não estava mais lá, porque está procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Jesus, ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida, irmãos. Isso é o Evangelho, isso é o que o Evangelho ele faz por nós. Existe uma geração, irmãos, que não vai enfrentar a morte. Existe uma geração que não vai passar por esse livro. Tem uma geração, irmãos, que vai ser a geração que ouviu o toque da última trombeta. Essa geração não passa pela morte. A trombeta vai tocar. A trombeta vai soar. Os mortos, eles ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Aleluia. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, irmãos. Estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes, para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Esse é o Evangelho que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá, irmãos. O Evangelho da salvação. Ante a morte, não tem armadura. Ante a morte, Jesus é a solução, irmãos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ficar de pé.